Esta conferência será gravada agora. Pronto, eu vou desligar aqui meu áudio e o vídeo também e coloco o Márcio você está com a palavra, tá bom? Deus abençoe, Ô, possa Júnior, nos conduzir só um nesse minutinho. momento. Me autorize de novo, por favor, que eu não estou conseguindo compartilhar a tela ainda. Pronto. Está devidamente autorizado. Pronto, obrigado. Pronto. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar do capítulo 17, né? Em sequência ao nosso estudo do livro Pecados Intocáveis. Antes de começar o capítulo de hoje, eu queria revisar rapidamente, bem sumariamente mesmo, a aula passada, né? Na aula passada, a gente estudou sobre as ervas daninhas da ira. Na aula retrasada, a gente estudou sobre a ira. E na aula passada, sobre as ervas daninhas da ira, né? E vimos quais os resultados de longo prazo causados pela ira quando ela não é tratada, né? E vocês vão lembrar que foram vários os resultados, né? Uma crescente de problemas que vão surgindo no nosso coração, vão se enraizando, né? O ressentimento, a amargura, o ódio, de modo que a coisa vai se agravando quando a ira não é tratada. E nós vimos também quais os remédios, né? Como lidar com essa ira antes que ela produza as ervas daninhas, né? Então, entregar a causa a Deus, entender que tudo está debaixo da soberania de Deus, exercer o perdão para com o próximo, sabendo que nós também fomos perdoados por Deus, não podemos negar o perdão, e por aí vai. Então, no capítulo de hoje, a gente vai estudar um tema que tem muito a ver com o anterior, que a gente estudou do orgulho, que foi o mesmo que falei. Coincidentemente, pela providência de Deus, caiu a ficha aqui para mim, que é o tema a mania de julgar, né? Mania de julgar, mania de julgar. Então, o autor ele divide esse tema em basicamente 3 partes, né? Como o assunto é muito amplo, ele vai falar ali dos usos e costumes e de como nós tendemos a julgar essas coisas, questões doutrinárias e, por fim, ele fecha falando do espírito crítico. Então, vamos ver essas 3 partes hoje, se Deus permitir. Então, o que essa imagem aí traz para vocês? Quero ver se alguém puder falar ou digitar. O que essa imagem representa, significa para vocês? Ansiedade. Ansiedade. O que mais? Mais alguma outra coisa? Ansiedade, é verdade. Então, mania. Mania. Fanny falou mania. Deixa eu ver aqui, Augusto. Fome. Fome, tá roendo as unhas. Então, essa é a imagem de alguém que tá roendo as unhas. As razões podem ser várias, né? Normalmente ansiedade, enfim, mas não há uma causa. Não sei se alguém aí rói unhas, mas não há uma causa definitiva. Vários gatilhos, né? Que fazem disparar essa ação, mas não há uma causa definitiva para isso, né? Normalmente o que acontece é que a pessoa faz isso sem se dar conta. Eu não vou entrar aqui na questão médica
de como classificar isso, se é uma compulsão, se é uma mania, se é uma obsessão. Mas normalmente a pessoa faz por hábito, né? Como a gente está falando aqui. Então você está lá e você, quando menos se dá conta, você está roendo a unha. A unha acaba e você começa a roer o couro do dedo e começa a fazer ferida e por aí vai. Então, é uma mania, né? No geral, a gente pode chamar assim. Assim como criança que chupa dedo e tem adulto, às vezes cresce, vira adulto e continua fazendo isso. E vários outros hábitos são coisas que a gente faz sem nem se dar conta, sem nem perceber o que a gente está fazendo, tá? Tanto que, você já viram o tratamento para quem rói unha? Normalmente tem aquele esmaltezinho que amarga. Então a pessoa pinta e aí, quando ela sem perceber vai colocar a mão a unha na boca, aí o esmalte avisa, né? O amargo avisa, epa, você está roendo unha. Você não estava percebendo, mas você está fazendo aquilo que você sempre faz, que é a sua mania, que é o seu hábito, que é o seu costume. Não é algo que você bota na sua agenda. Hoje, 8 horas da manhã, vou roer unha. Não. Você está todo o tempo fazendo aquilo ali, sem perceber, sem se dar conta. É o automático. Tá? Então, isso é o que a gente pode chamar de mania. Então, a mania de julgar é assim. É como roer unha. Certo? É como o que a gente falou no capítulo 11, quando a gente falou do orgulho, quando a gente falou do moralismo. Então, como é o nosso julgamento? Como é essa mania de julgar? Ela vem normalmente disfarçada de zelo pelo que é certo, né? Então você começa a fazer certas avaliações do outro, porque supostamente você está preocupado com um certo padrão moral, né? Um certo padrão de conduta, um certo zelo para que as coisas andem bem. E aí você começa a julgar o próximo, né? E porque esse é um pecado intocável ou aceitável? Porque é um pecado amplamente disseminado. A gente faz isso o tempo todo. Todo mundo faz isso o tempo todo. Então, dificilmente a gente para questionar, porque é algo natural. A pessoa que rói unha, ela não fica, eita, já roí unha X vezes hoje. Não. Ela vai fazendo, vai roendo, vai comendo o couro e vai. Então, assim é com a nossa mania de julgar. E como é que a gente pode definir essa mania de julgar? É quando nós condenamos outras pessoas com base na nossa opinião sobre alguma coisa. Então, nós temos lá a nossa opinião definida, e aí nós começamos a enquadrar as pessoas naquela nossa classificação, para que elas caibam ali. Se elas não couberem, então a gente faz um mau juízo a respeito delas. Tá? Então, nós damos uma sentença dogmática com base em achismos, o que a gente entende ser o certo, né? E tratamos nossas convicções pessoais como se fossem matéria de fé, doutrina. Se a pessoa não rezar na nossa cartilha, eu não quero conversa com essa pessoa. Então, é isso que caracteriza a mania de julgar, além do fato, como eu já disse, de que nós fazemos isso o tempo inteiro sem nos dar conta. Sem nos dar conta. Nós até mesmo, irmãos, julgamos por antecipação. Como é que isso acontece? Nós achamos que alguém está nos julgando e nós aí já julgamos a pessoa por achar que ela está nos julgando. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Tá? Então, nós julgamos o tempo inteiro. E o que é que isso diz para nós? Que sempre, de alguma forma, nós estamos querendo interferir na vida alheia.
Nós queremos interferir na vida do próximo. Queremos fazer uma marquinha, deixar ali nossa opinião. Tá? Incomodar de alguma forma. Mesmo que a gente não fale nada. Mesmo que a gente não fale nada. Basta a gente pensar. Então, essa coisa do falar mal, destruir a reputação do nosso próximo, a gente vai ver isso no capítulo 19, 2 capítulos à frente. Tá? Aqui é basicamente um pecado da mente ou do coração, a nossa mania de julgar. Às vezes, é claro, obviamente, ela vai se extravasar pela nossa boca. A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de sentenças contra o nosso próximo, a nossa boca vai extravasar isso. Mas isso a gente vai... O foco disso é o capítulo 19. Aqui eu não quero esgotar ou invadir o capítulo 19. Vamos ficar, basicamente, no aspecto do pensamento, de como a coisa acontece no nosso coração, tá? Então, mesmo não falando, nós vamos lá e pensamos a respeito, nós julgamos, nós crucificamos o nosso próximo em nossa mente e nosso coração, ainda que não falemos nada para ninguém. Mas às vezes falamos, normalmente falamos, tá? E que exemplo vocês podem dar disso aí? Dessa mania de julgar. Sou só eu que julgo? Ou vocês também julgam? Que exemplos os irmãos poderiam me dar de um juízo que normalmente nós fazemos a respeito do nosso próximo? Nós normalmente julgamos... Escrevam, viu? Eu quero ler. Nós normalmente julgamos os professores dando aula. Eu estou aqui e estou sendo julgado por vocês de diversas formas que eu nem imagino. Nós julgamos as roupas das pessoas. Deixa eu ver os comentários. Julgamos as outras igrejas por não ter os mesmos costumes que os nossos. Fanny colocou isso aqui. Verdade. Dádiva, a roupa, a aparência. O que mais que a gente julga? Tudo, a gente julga tudo. Os pastores, coitados. Os pastores, os presbíteros, os diáconos. A gente julga tudo o tempo todo, né? Até porque, de certa forma, isso é natural. Mas eu vou explicar onde é que entra o pecado e onde é que entra a proibição bíblica. Então, alguns exemplos aqui que eu tinha listado. Roupas, né? Roupas, a gente fala... desculpe, a roupa fala, é verdade. As roupas falam por nós, né? O modo como nós nos vestimos fala. Diz alguma coisa. Você está lá todo arrumado, as pessoas vão olhar, vão dizer, bom, você vai para algum lugar importante, você vai para alguma uma ocasião especial. Se você... Vou para lá, papai tem uma coisa que mamãe não posso resolver agora. Tá certo. Deixa eu conversar com você. Desculpa, pessoal. Então, as roupas falam, mas elas não falam tudo a nosso respeito, na verdade. As roupas são só parte da nossa aparência, né? Transitoriamente. Então, elas não dizem tudo. E se nós julgarmos as pessoas e as sentenciarmos apenas pelas suas roupas, nós estamos fazendo um julgamento precipitado, um julgamento segundo a aparência. Se nós julgarmos, por exemplo, o modo como as pessoas vêm à igreja, como elas se vestem para vir à igreja, e nós, a partir daí, sentenciarmos esses irmãos e dissermos, esse não tem compromisso com Deus, esse não presta um culto verdadeiro a Deus, olha o modo como ele se veste. Nós estamos fazendo um julgamento que vai muito além do que nós podemos ver e julgar, né? Estamos medindo a sinceridade da adoração daquele irmão com base na sua roupa. E esse é um julgamento errado. Sabe-se lá por que aquele irmão? Você já foi conversar com ele? Talvez ele não tenha outra roupa. Então,
É claro que fica sempre uma dúvida, né? Mas, olhando de modo bíblico, nós temos de dar o benefício da dúvida para a pessoa e não sentenciá-la. Então, as escolhas que nós fazemos na vida são objeto do julgamento das outras pessoas e nós julgamos as pessoas que estão à nossa volta em razão das escolhas que elas fazem, né? Profissão. Por que fulano escolheu essa profissão? O casamento. Por que foi dessa forma? Por que foi com tal pessoa? Por que foi tão rápido? Por que foi tão demorado? Os filhos. Por que tantos? Por que tão poucos? Não quer ter filhos? Então, para que tanto filho? A educação dos filhos, a criação, a disciplina, a falta de disciplina, né? A instrução que as pessoas têm. Então, o português das pessoas, nós julgamos se é bom, se é ruim, se fala certo, se fala errado. Nós julgamos o inglês, se sabe falar inglês, se não sabe falar inglês. Nós julgamos as leituras, o que é que está lendo. Mas esse livro não presta, falando só lê besteira. Os temas que a pessoa se interessa. Os gostos, a música, o time. Seu time, isso, e você começa a desprezar o sujeito pelo time dele. Tal time é time disso, time daquilo, time de ladrão, time de não sei o quê. O gosto que a pessoa tem por decoração, os filmes, os hobbies, a forma como a pessoa se comporta no culto. A gente tá lá na nossa igreja e de repente alguém, no momento da adoração, levanta as mãos. Essa pessoa vai ser julgada ou não? Vai ser julgada. Porque não é a prática comum, isso destoa da nossa prática. Então, vamos olhar e às vezes não vamos entender, ou vamos, no nosso coração, trazer um certo ar de censura, talvez, que seja comum para alguns. Então, tudo isso mostra a nossa tendência, a nossa mania mesmo, uma verdadeira obsessão em julgar as pessoas o tempo inteiro. Coisa que nós não fazemos conosco, né? Nós sempre nos poupamos de certos julgamentos. Não é sempre que nós nos avaliamos com a mesma franqueza com que nós queremos avaliar o nosso próximo. Na verdade, também nas questões de comida e bebida, né? Quando a Escritura ensina a moderação ao invés da abstinência, alguns vão achar que não, que o certo é a abstinência para o crente. E com isso vão julgar os outros irmãos. Ou quanto ao tipo de alimentação, se não pode comer carne, então como é que um crente tem coragem de matar um animal, ou comer um animal morto, um animal que foi morto só para aquilo, só para o prazer do paladar, ou para o benefício do corpo. Então, são questões que trazem certo conflito em razão dessa nossa tendência ao julgamento, tá? Então, será que foi por isso que Cristo nos ordenou não julgueis? Está na Bíblia, não julgueis. Cristo falou isso. Será que foi por essa razão? Porque certamente Deus, preste atenção nisso, irmãos, certamente Deus nos chama a sermos criteriosos, ter discernimento e julgar várias questões. Um senso de discernimento, de julgamento, de critério, é uma bênção na vida do crente. Avaliar todas as coisas à sua volta, avaliar tudo o que acontece, viver de forma conscienciosa, de forma sempre consciente, não no modo automático, fazendo as coisas por fazer, vendo a vida passar, mais um dia, mais do mesmo, mas vivendo sempre de forma consciente.
avaliando a realidade da nossa volta e nos posicionando a respeito. Deus exige que nós nos posicionemos a respeito. Se vemos uma injustiça à nossa volta, precisamos não só julgar na nossa mente, mas nos posicionar, falar a respeito. Então, em João 7:24, Cristo nos manda, por outro lado, julgar. Não julgueis segundo a aparência, e sim, isto é, julguem pela reta justiça. Então, uma vez que não há contradição na Escritura, nem nas palavras de Cristo, se de um lado ele manda não julgar, e a gente abre o outro evangelho e diz julgue, está óbvio que aqui não se está falando exatamente do mesmo tipo de julgamento, né? Não se está falando do mesmo tipo de julgamento nas duas ocorrências. Então, o que era que Cristo queria dizer em Mateus 7? Sei que os irmãos conhecem bastante esse texto, mas é sempre bom lembrar. Cristo diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, é nesse contexto aqui que entra essa passagem muito conhecida do argueiro no olho. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tá? Então, do que é que Cristo está falando aqui? Essa palavra é chave, hipócrita. Está falando de um julgamento que é hipócrita. Não de todo tipo de julgamento. Tá? Então, Cristo nos proíbe de, mesmo quando julgamos coisas que devem ser julgadas, por exemplo, um erro doutrinário, um pecado classificado como pecado na Bíblia, não pecado de coisa que a gente botou na cabeça que é pecado. Mesmo quando Cristo nos proíbe, mesmo quando Cristo nos chama a fazer esse tipo de julgamento, ele nos proíbe de fazermos esse julgamento de forma temerária, precipitada, segundo a aparência, ou de uma forma hipócrita. Tá? Ele nos proíbe, vocês devem lembrar dessa história, está lá no livro de Esther, ele nos proíbe de ceder à tentação de, como Amã, aquele general, aquele soldado lá do rei, fazermos muito alta a forca na qual queremos enforcar os outros. Naamã fez uma cerca de 20 metros para enforcar Mardoqueu. Porque é nela que seremos enforcados se aplicados a nós os nossos critérios. Então, para os outros, nós queremos uma forca de 20 metros de altura para enforcá-los. Mas se aplicássemos essa justiça toda para nós, seríamos nós que seríamos enforcados nela, nessa forca. Então, é esse tipo de julgamento que Cristo está nos proibindo de fazer, de olharmos para o próximo e vermos o pecado dele, que às vezes é pequeno, comparado ao nosso, e acharmos que nós não temos pecado, quando só nesse ato já estamos pecando. Então, está claro isso aí? Está claro até aqui de que trata a proibição do não julgueis, que muitas vezes, isso é muito conhecido, no meio evangélico é dito, normalmente quando as pessoas não querem ser incomodadas por seus pecados, não querem ser confrontadas, elas dizem, não julgueis. É uma forma de calar a sua iniciativa, tá? Claro, a sua iniciativa tem de ser feita da forma correta, reconhecendo-se pecador de forma humilde, sabendo que você está sujeito aos mesmos pecados, com espírito de brandura, de mansidão,
não de autojustiça. Você. Tá? Então, é disso que Cristo fala quando ele nos proíbe de julgar, de fazermos um julgamento hipócrita ou precipitado. Ok, Tadinha disse que está claro, então eu vou seguir. Então, há um outro texto bíblico que trata mais especificamente da lição desse tema. Desculpe, do tema dessa lição. Que qual é? Diz respeito não a esse juízo em coisas que são claramente pecaminosas, em erros doutrinários claros e questões fechadas e definitivas, que fazem parte desculpa, de doutrinas centrais da fé, mas diz respeito a exercermos um juízo ferrenho contra o nosso próximo em questões que são indiferentes ou, no mínimo, discutíveis ali, tá? Então, vamos ver isso aí em Romanos 14. Romanos 14 diz o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, aquele que tem dúvida, aquele que é talvez novo na fé, que tem escrúpulos morais, escrúpulos éticos com relação a algumas questões. Acolhei essas pessoas. Para quê? Para discutir. Vou dar uma surra de Bíblia nele, puxo para cá, puxo para lá. Não. Acolhei não para discutir opiniões. Não é disso que ele precisa. Qual era o caso aqui na igreja de Roma? Um crê que tudo pode comer, mas o débil, aquele que é fraco na fé, aquele que tinha escrúpulos, come legumes. Então veja que Paulo aqui já está dizendo quem tem razão na história. Não é verdade? Uma vez que ele considera aquele que não estava disposto a comer carne, se julgava proibido de comer carne, como débil na fé, como alguém ali no início, alguém que precisava aprender, crescer, tá? Então, Paulo deixa claro isso aqui. Não é, então, que as questões são relativas. Tanto faz, o importante é não julgar. Não, Paulo está julgando aqui esses irmãos. Paulo está julgando. Mas aí a gente vai ver que Paulo está julgando e com a autoridade apostólica, está repreendendo ambos os lados da controvérsia. Porque mesmo o lado que tinha razão, perdeu a razão pela forma como agiu. Estava com a doutrina certa, mas agindo da forma errada. Veja se não é isso. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. O que é que Paulo orienta? Quem come carne, quem come legume, quem come toda tipo de coisa, não despreze o que não come. Não é porque você entendeu a doutrina correta, a liberdade que você tem em Cristo para comer, todas as coisas são lícitas, todas as coisas são puras, desde que você dê graças. Não é porque você entendeu isso que você agora tem o direito de desprezar aqueles que ainda não entenderam. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, porque não entendeu ainda, é débil na fé, não julgue o que come. Ali nem crente é. Eu não me sento para comer com ele. Come sangue, come porco, come bicho, carne. Não, isso não. Não julgue, não julgue, não julgue, não despreze e não julgue. Isso é indiferente. Deus o acolheu, Deus não deixou de receber aquela pessoa porque ela não tinha entendido ainda que pode comer carne.
Deus o acolheu. Você quer desprezar? Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? É a Deus que ele serve. Não é você que o sustenta, é Deus que o sustenta. É Deus que está dando o crescimento dele. É Deus que o está ensinando. É Deus que está tolerando a toda essa debilidade dele. Aí vem você agora, agora nós viemos para esmagá-lo. Então, quem és tu que julgas o servo alheio? Veja a proibição quanto a esse tipo de julgamento. Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Amém. Amém. Vamos seguir. Outra questão que tinha lá naquela igreja. Primeiro foi da carne. Faz diferença entre dia e dia. Então, quem eram os crentes ali em Roma? Provavelmente, muitos judeus ali. Muitos judeus de judeus. Judeus de nascimento. Que agora se perguntavam o seguinte: você é um brasileiro, você está lá nos Estados Unidos. Aí chegou o dia 7 de setembro. Você vai comemorar ou não a independência do seu país? Você vai comemorar. Outro vai dizer, não, vou comemorar não. Vou comemorar o 4 de julho, como Bolsonaro. Brincadeira. Então, aconteceu isso. Toda a lei cerimonial, ela havia passado, ela havia terminado. Havia sido cumprida em Cristo. Mas havia pessoas que, criadas numa cultura hebraica, judaica, carregavam consigo toda aquela bagagem cultural e não consideravam todos os dias iguais. Olha, tem a Páscoa, tem o Pentecostes, tem o Jubileu, tem todas essas festas aqui que eu quero comemorar, que eu quero guardar, porque é da minha cultura. O que Paulo diz? Faz diferença entre dia e dia. Não é o dia do Senhor que está em questão aqui, tá? Como muita gente alega. Todos os dias são iguais. Uns fazem diferença entre dias e dias. Não, não. Não é o dia do Senhor, não, que está em questão aqui. São dias outros. São dias outros de festa da cultura hebraica, do calendário judeu. Cada um, Paulo diz, olha, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Você quer comemorar? Comemore. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Era uma questão agora já indiferente, de fé, ao contrário do que era na antiga aliança, antes de Cristo ter consumado a sua obra, ter cumprido perfeitamente essa lei, as leis cerimoniais, todo aquele ritualismo estava ainda vigorando. E ali sim seria errado não guardar esses dias que o Senhor instituiu para a nação de Israel. Mas agora não, é uma questão diferente. Nem por isso ia ser pecado. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Qual o problema? Se eu posso comemorar a independência do meu país, não posso comemorar, sendo judeu, naquele contexto, uma festa que os meus pais, os meus avós, os meus avós comemoraram e me ensinaram, em que a palavra de Deus era lida, que várias coisas eram feitas, mas que, entendendo agora, com a nova visão, que tudo aquilo já estava cumprido. Então, quem come, para o Senhor come, porque dá graças. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque o que é que acontece? Isso aqui é chave. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Então, o sujeito que queria celebrar sua festa, mas não queria conversa com quem não celebrasse, ele estava vivendo para si mesmo. O sujeito que não queria celebrar e não queria conversa com quem celebrava, estava vivendo para si mesmo.
O sujeito que não comia e não queria conversa com quem comia carne, estava vivendo para si mesmo, preso a uma ideia sua, a um capricho seu, e fazendo disso a sua religião. E da mesma forma, o que comia e não queria conversa com os vegetarianos. Então, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Tudo que nós fazemos, comer, beber, celebrar esta ou aquela festa, aniversário, o dia da independência, Páscoa, o que quer que seja, nós fazemos perante Deus e fazemos e temos de fazer para a glória dele. É a ele que nós prestamos conta. Um slide aqui ficou para o fim. Então, continuando. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente, palavra de Paulo, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Vivemos para Cristo, morremos para Cristo, como o pastor falou hoje. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? Se é para Cristo que ele vive, a vida dele é de Cristo, foi comprada por Cristo. Se ele está vivo, é por causa de Cristo. Se ele morre, está nas mãos de Cristo. Por que você, com que direito você julga o seu irmão? Que direito você tem sobre ele? E tu, por que desprezas o teu? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O juízo se dará aí. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, preste atenção nisso, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, no dia do juízo, Deus não vai pedir a você contas da vida do presbítero Augusto Júnior. Meu irmão, agora eu quero que você me dê conta da vida do presbítero. Agora eu quero que você me dê conta da vida do pastor. Agora eu quero que você me dê conta da vida do seu vizinho. Ele era seu vizinho, você tem que... Deus não vai. Deus vai, é claro, há relações de autoridade, de modo que os presbíteros, os pais, prestaram contas das responsabilidades que receberam de Deus. Mas, a menos que Deus tenha lhe dado uma responsabilidade desse tipo, você está se ocupando de forma vã. Você poderia estar cuidando da sua própria vida. Nós poderíamos estar cuidando da nossa própria vida, porque é dela que nós daremos contas a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso deve nos trazer preocupação com o tempo que nós temos gastado pensando e julgando, com nossa mania de julgar os outros e se preocupar com a vida do outro, sendo que está nas mãos de Deus a vida dele. Mas está muito fraco na fé. Jesus não está vendo. Deus não é Deus quem o cuida, não é o Espírito Santo que habita nele, que o esforça. E a sua própria vida, e a minha própria vida, como é que está? Tá boa, tá forte assim? Para olharmos com esse tom, com esse ar de desprezo para o próximo? Vamos nos avaliar com sinceridade. Esse assunto não deixa ninguém escapar. Não deixa ninguém escapar. Então, em suma, por que é tão errado e nefasto julgar o nosso próximo de forma temerária, de forma desnecessária, em coisas que não vêm ao caso? Não somos chamados biblicamente a exercer esse tipo de juízo. Por que é tão errado? Porque quando fazemos esse tipo de julgamento, não só estamos agindo mal e não amando o nosso próximo, não sendo misericordiosos com ele, não tendo compaixão com ele, mas estamos nos colocando no lugar de Deus. Quem é que tem o direito de julgar a todos? O nosso Deus. Ele fará isso. Ele pedirá conta de cada um, da vida de cada um. Cada um dará conta de sua própria vida. Quando nós julgamos o nosso próximo por essas questões tolas, sem misericórdia, sem compaixão, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. E quando essa nossa mania de julgar, ela está presente,
todo tempo, nós também nos colocamos, nós não só, veja bem, nós não só nos colocamos no lugar de Deus para julgar o próximo, como se fôssemos nós que o sustentássemos, que fôssemos senhores da vida do outro, mas nós nos colocamos também, frequentemente, acima de Deus para julgá-lo pelas coisas que ele faz. Porque a nossa mania é julgar. E Deus não vai ficar de fora. Então, nós também nos colocamos acima de Deus e nós agora passamos a julgá-lo. Como assim? Por que demora? Que sabedoria é essa? Por que não podia ser desse jeito? Então, você é o juiz de Deus. Você é o juiz de Deus, é incomparável, único, sapientíssimo, soberano, todo-poderoso, onisciente, onipresente, santíssimo, mas nós começamos a julgá-lo, porque nós estamos todo o tempo, roendo as nossas unhas, sem nem nos dar contas, e julgamos todo mundo. Julgamos a nós mesmos também, já pararam para pensar nisso? Fazemos, e Satanás adora isso, fazemos julgamentos severos contra nós, para nos sentirmos com pena de nós mesmos, começamos a lamber nossas feridas, como eu sou, coitadinho, que a situação que eu tô, tanta gente assim, eu aqui, começamos a ter pena de nós. Satanás adora isso, né? Porque isso é uma forma de nós reclamarmos de Deus, sob o disfarce de tristeza, sob o disfarce de humildade, tá? Então nós julgamos, irmãos. É terrível essa tendência, é terrível esse pecado, terrível. Então pecamos quando, como vimos lá, Mateus 7, nos perdemos cuidando indevidamente da vida alheia. Aliás, como vimos em Romanos 14, pecamos quando nos perdemos cuidando indevidamente da vida alheia. Ou, como vimos em Mateus 7, quando mesmo usando a Bíblia em questões que nós somos chamados a julgar, agimos com superioridade, com malícia, imputando ao próximo as piores intenções, com precipitação, sem procurar saber como as coisas aconteceram de verdade, não dando benefício da dúvida, com aspereza, porque somos tranquilos. Agora, quando a gente tem a chance de mostrar que a gente está certo, aí tranquilidade acaba. Espírito de censura. Nós não só falamos uma coisa que está errada para ver se a pessoa muda, não. A gente já vem aí, é tal coisa, a pessoa fica esmagada. Com hipocrisia, principalmente com hipocrisia, porque nós condenamos pecados flagrantes, esquecendo que nós também pecamos, esquecemos e parece que não pecamos, não nos enxergamos mais como pecadores, só vemos o pecado alheio como se fosse uma coisa monstruosa e nós nunca seríamos capazes de fazer aquilo ali. Então, esse é o primeiro ponto aqui da mania de julgar. Tá claro até aqui? Os irmãos querem perguntar alguma coisa? Eu coloquei um cronômetro hoje, já tem meia hora. Não, 44 minutos. Vamos avançar, então. Bom, o segundo ponto, falando mais especificamente da nossa mania de julgar, diz respeito a críticas doutrinárias. E aqui acontece o seguinte, muitos cristãos não têm problema com isso. Já conheceram crentes assim? Alguém que nunca vai discutir com você se uma doutrina está certa ou errada? Para ela, tanto faz. Doutrina não é importante, importante é a vida. Mas doutrina é vida. Doutrina é vida. Se a sua doutrina é errada, a sua vida vai ser torta também. Se ele não crê
que Jesus é Deus, por Jesus, que vida você vai ter um sujeito que está lá não aceita e o Espírito Santo não existe. Não é Deus da Trindade. Que vida é vida, assim. A questão doutrinária não é um problema. Elas não sofrem desse mal de fazer críticas doutrinárias porque elas não se importam com a doutrina. Está travando? Sabrina falou que está travando. Como é que está aí para vocês? Então, voltando. Se ficar muito ruim, vocês me falam. Vou abrir aqui a janela para ver se melhora o sinal. Então, muitos cristãos não ligam para a doutrina correta. Eles não vão ter problema com isso, tá? Então vão estar imunes a esse ponto, porque doutrina não é importante para eles. Mas não é o caso com a maioria dos presbiterianos, na verdade. Normalmente nós valorizamos bastante a doutrina. E às vezes é isso que, devido ao nosso coração corrupto, nos leva a um espírito crítico nessas questões. Tá? O problema não é a doutrina em si, não é a doutrina que nos leva ao erro. O problema é que nós temos aquele problema do Midas, né? Ao contrário, tudo que Midas tocava se transformava em ouro. Tudo de que nós nos aproximamos, nós conseguimos perverter e usar de uma forma pecaminosa. E fazemos isso até com a palavra de Deus. Então, o problema não está na doutrina em si, mas que nós, às vezes, nos enchemos, o nosso orgulho aflora, e nós passamos a viver e a agir de uma forma crítica, com espírito crítico. Algumas doutrinas são inegociáveis, é verdade, não é? Outras são discutíveis. E veja que, no exemplo que eu citei de Paulo, Romanos 12, mesmo questões chamadas de históricas, questões que não eram essenciais à fé, tanto faz carne como não comer, há um ponto de vista correto, há uma sentença bíblica a respeito disso. Tem comer carne. Essa é a sentença bíblica. Tá? Dando graças a Deus e recebendo com uma consciência tranquila, não fazendo por dúvida. Mas mesmo naquelas que são inegociáveis, digo isso para ninguém achar que aqui é uma defesa de um como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra agora. De um relativismo de doutrina, entendeu? Mesmo aquelas que são inegociáveis, nós precisamos saber discordar do nosso próximo. Não adotar uma postura de zombaria ou de rixa, que vai inflamar, que vai provocar a ira. A palavra dura suscita a ira. Vai trazer todos aqueles frutos ali amargos da ira, né, que nós vimos na aula passada, em razão de discussões de doutrina. Isso é muito fácil de acontecer. Um acha que está certo, e às vezes está mesmo, mas começa a discutir de uma forma a zombar da cara do outro e a provocar, espizinhar, e usando a palavra de Deus para isso. Então, mesmo nas doutrinas inegociáveis, mesmo defendendo a verdade, temos de ter a postura correta. Lembrem dos cristãos lá de Roma. Criam que podia comer carne e criam corretamente, mas foram repreendidos por Paulo porque estavam desprezando os seus irmãos. Então, não devemos jamais denegrir a reputação do nosso semelhante por causa dessa ou daquela crença que ele tenha doutrinária, especialmente quando se tratar de uma questão indiferente, quando se tratar de uma questão
que Deus deixou a consciência de cada um decidir. Tenha em mente também o seguinte: muitas pessoas não estão conscientes das consequências últimas das doutrinas que abraçam. Então, você vai conversar com um cristão que, de repente, está lá, ele passou a vida inteira dele achando que o socialismo combina mais com a doutrina cristã, porque parece muito ali com o que está lá em Atos, ó, eles compartilhavam tudo, tal, e é toda aquela leitura equivocada. Mas ele não está consciente, na maioria das vezes, né? Em alguns casos, eu diria, não sei se na maioria, mas em alguns casos, ele pode não estar consciente das profundas implicações de identificar a fé cristã com essa doutrina diabólica do socialismo. Tá? Então, não é todo mundo que está atento às consequências últimas. E talvez nós façamos esse julgamento. Não, peraí. Se a pessoa se diz cristão e pensa assim, eu nem acredito muito que é cristão. Nem sei se eu posso tomar a ceia com ela no mesmo banco. Mas, de repente, é uma crença irrefletida que a pessoa tem ali. Ela ouviu dizer que era daquele jeito, ela nunca estudou aquilo ali. Repetiram para ela ouviu mais um pouco na faculdade, nunca se interessou por aquele assunto. E a ideia que ela tem é aquela. Tá? Então, é preciso ter paciência. É preciso ter paciência. Lembrar que todos os homens são imagem de Deus. Quando nós desprezamos e julgamos dessa forma, sem misericórdia, nós estamos desprezando a imagem de Deus que há naquele homem, naquela mulher, tá? Independente do erro momentâneo que ela possa estar apresentando ali. Tá? Lembre de algum erro que você carregou e quantas vezes você o defendeu, até que Deus teve misericórdia de você e lhe apresentou a verdade. Tá? A Fanny comentou o seguinte: se uma pessoa estiver pecando em alguma coisa, o certo a se fazer não é zombar dele, é exortar em amor e verdade. Perfeito. Então, a postura, essa postura correta vai, inclusive, não só nos colocar bem diante de Deus, mas vai ajudar a trazer esse irmão de volta, né? Vai ajudar a trazer. Repreender, está lá em Efésios, repreender com isso. Quando você for corrigir alguém, repreenda com espírito de brandura, sabendo que você está sujeito às mesmas coisas. Tá? Veja, Gálatas 5,15, uma exortação que Paulo faz à igreja. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Então, se a atitude dos crentes na igreja, aqueles que deveriam demonstrar o amor de Cristo, o amor genuíno pela sã doutrina e uma consideração inigualável para com o próximo, dado que é mandamento de Deus, sabemos que o homem carrega a imagem dele, fomos todos comprados em Cristo, nenhum de nós valia nada, todos nós estávamos igualmente perdidos. Então, se na igreja nós começamos agora por doutrina, certas ou fundamentais ou indiferentes, se nós começamos a nos morder e nos devorar uns aos outros, isso é, a tentar convencer, a tentar tratar essas questões de uma forma ímpia, de uma forma destrutiva, seremos todos igualmente destruídos. A reputação da igreja, aí vem as divisões, né? O orgulho, a ira, as raízes daninhas da ira, como nós vimos, e a noiva de Cristo vai sendo rasgada, vai sendo vilipendiada, porque o mundo olha para essas coisas e não é possível. Lá no clube lá do futebol, a gente se entende melhor. A gente consegue resolver melhor as coisas. Então,
Também 1 Pedro 3,16 diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Estamos supondo que é alguém fora da igreja, né? Pedindo razão da sua fé. Peraí, você crê nisso por quê? Você crê em quê? Você crê nisso por quê? Que segurança é essa que você tem? Qual é a razão? Qual é o motivo dessa sua fé? Nessa coisa que parece tão louca para mim. Devemos estar preparados para dar a todos razão da esperança que há em nós. Mas não de qualquer forma. Eu creio que está certo e assim, e quem quiser que aguente. Fazendo, todavia, com mansidão e temor a Deus. Você não pode agir sem temor a Deus, porque você está falando a verdade e a verdade é essa, doa quem doer. Você vai ter que falar com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, que normalmente o mundo julga e sentencia os cristãos, todas essas sentenças caiam por terra pelo seu bom procedimento. Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, por meio de falar a doutrina certa, da forma certa, de mostrar, de repente, o erro do seu amigo que está lá no trabalho, que vive uma vida longe de Deus, de falar com ele das verdades e apresentar a esperança que é em você. Você fazendo isso com mansidão e temor, com boa consciência, vai deixar ele ver, rapaz, não é nada do que eu pensei. Não é nada do que eu pensei. Talvez ele não confesse, mas vai ficar envergonhado, vendo o seu bom procedimento. Você não está ali para ganhar a discussão. Você não está ali para dizer que é o bonzão, que tem as respostas filosóficas, e por aí vai. Ele vai ver que há um interesse genuíno da sua parte nele, há um respeito, há uma consideração como alguém que é imagem de Deus também. Não é a doutrina certa que os afasta, tá? Pelo contrário. Então, tem de ser um exercício isso, porque nós temos essa tendência, em razão do nosso orgulho, a nossa arrogância, nós por crermos naquilo que a Bíblia ensina, nós temos essa tendência perversa em nosso coração, nossa mania de julgar, e aí nós vamos para cima quando nós achamos que tem razão. Pelo menos é assim comigo. Eu me identifico muito com esse pecado intocável, e acredito que a maioria de vocês. Bom, para fechar, caminhando para fechar, né, para o nosso penúltimo ponto, o espírito crítico, né? O que seria esse espírito crítico? É justamente essa mania de julgar que o autor chama de espírito crítico, né? É gente que você deve conhecer, tem essa qualidade, né? Esse predicado, vamos dizer assim, de ser boa em botar defeito em tudo. Ela sabe criticar ela sabe. Então, é algo que nós incorporamos ao nosso modo de ser e nós vamos nos aperfeiçoando, se é que dá para chamar isso de aperfeiçoamento. Nós vamos nos aperfeiçoando nisso aí, né? Nessa maldade. Geralmente, esse nosso espírito crítico, ele vai se manifestar de forma mais cruel, de forma mais patente, recorrente, no seio da nossa família, tá? No seio da nossa família. Aqueles que estão próximos a nós, eles vão experimentar o sabor amargo desse espírito crítico que nós carregamos, dessa mania de julgar, dessa mania de se meter em tudo, tá? Então, e acontece algo curioso, que nós não só o julgamos, mas também nós nos juntamos com os nossos para julgar os outros, né? Os casais fazem isso, infelizmente. E é preciso se vigiar o tempo todo. Começa a conversar e fala uma coisa, e aí vem as sentenças, e aí fala e tal, e quando você vê, você já
você já falou, você já desprezou aquela pessoa. Os amigos fazem isso, né? Os pais fazem isso e fazem na frente dos filhos, e os filhos vão crescendo com aquele padrão ali. Olha, aprendendo a botar defeito nos outros. Não vê o pai, não vê a mãe falar bem de ninguém. Só crítica, só queixa. E os filhos vão, então, reproduzir. Eles começam já a falar dos amigos, eles começam a falar dos próprios pais, se voltam contra os pais depois daquilo ali, né? Eles vão julgando, e estão reclamando o tempo todo, tá? Então, isso se manifesta normalmente no seio da família. Quando a gente está na igreja, a gente procura evitar essas coisas, não é verdade? A gente não quer ser tido como alguém crítico demais, alguém fofoqueiro. Então, a gente procura evitar. Mas no seio da nossa família, com aqueles que normalmente estão debaixo da nossa autoridade e, portanto, nós temos uma certa ascendência sobre eles, né? Temos uma certa obrigação e o direito de corrigir algumas coisas, aí nós aproveitamos. E o nosso espírito ditador, de se intrometer em tudo, ele vem à tona. E aí o filho faz uma coisa, nós já apresentamos 10, 20 coisas que estão erradas, que precisam mudar e eu não aguento. Às vezes você tem um estagiário, alguém que está ali aprendendo o serviço com você, um colega de trabalho recém-chegado, e aí você começa a botar defeito, começa a criticar, e aquilo depois vira um problema de relacionamento grave com os alunos, né? Seja na escola dominical, seja na escola secular. Pelo professor ter uma certa ascendência, né? Uma certa autoridade no seu ofício, ele muitas vezes pode se achar no direito de criticar em demasia, criticar desnecessariamente os seus alunos. Tá? Ou, às vezes, os próprios filhos, quando têm pais ou mães idosos. Né? Parece que quando a velhice vem chegando, dizem que os idosos vão voltando a ser criança. Né? E aí os filhos se colocam numa posição como se eles fossem os pais dos pais. Né? Começam a agir de forma autoritária, começam a dar lição de moral, começam a fazer e acontecer com os pais, esquecendo quem eles são, de onde vieram. Né? E às vezes os pais já idosos, ou os avós, e etc. Então, essa inversão aí de tutela, e aí o espírito crítico ele vem à tona. Por que isso? Porque você reclama demais. Reclamando que a pessoa reclama. Minha avó reclama demais. É só reclamação. Meu pai isso, meu pai não sabe, minha mãe não sabe. E por aí vai. Então, além do espírito crítico, aí a quebra do quinto mandamento. Então, o que é que acontece? Aquele que é alvo de críticas passa a achar que nunca faz nada direito. Não é esse, normalmente o resultado foi a pessoa mergulha numa insatisfação completa, porque nada do que ela fizer vai dar certo, porque ela está lidando com alguém crítico, alguém que tem um espírito crítico, que está julgando-a o tempo todo, e ela começa a ficar constrangida. Já é como você está numa dinâmica de grupo, sei lá, e é a sua vez de fazer alguma coisa. Todo mundo está olhando para você. E é só nisso que você consegue pensar, né? Todo mundo está me olhando, todo mundo está julgando se o que eu vou fazer é certo, como é que eu vou fazer, etc. Então é assim que muitas vezes os filhos se sentem em casa com os pais. Um colega de trabalho mais antigo passa a agir dessa forma com o mais novo, não sabe de nada, esse pessoal novo, tal. Os alunos com os professores, isso afasta, isso atrapalha as relações, isso mina, destrói as pessoas. Né? Então, tanto é que tem duas histórias aqui, uma é engraçada, a outra é triste. Né? É uma frase do Mark Twain, eu às vezes conto essa frase aqui, que ele falava que o pai dele era muito crítico, o pai dele era um cara super crítico, tudo que ele fazia não era suficiente para o pai, não era suficiente para o pai. Então o pai reclamava de tudo, o pai exigia um padrão altíssimo dele, né? E aí, uma vez o pai chegou e disse assim, quantos anos você tem? Aí ele disse, 13. Aí
o pai virou para ele e disse: na sua idade eu já tinha 14. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Mas o pai estava sempre exigindo que o filho fosse como ele era, fizesse as coisas que ele fizesse, tivesse os gostos, e isso destrói o pessoa, né? Tanto que a história triste que o autor do livro traz é de uma filha que o pai era super, hiper crítico com ela, e ela não tinha confiança nenhuma, o pai reclamava de tudo que ela fazia e tal, e ela foi ficando cada vez mais acanhada, introvertida, e achando que tudo que ela fazia era errado, e realmente, a partir daí, passou mesmo a não fazer nada certo, e em pequenas coisas, né? E aí, depois, um amigo contou ao autor que aconteceu isso com a irmã dele, e depois essa moça, quando se viu na adolescência, se viu jovenzinha, e o que é que aconteceu? O Douglas Wilson até explica isso num livro, né? Ela descobriu que os rapazes estavam dispostos a dar a atenção que ela nunca teve, em troca de outras coisas. Então, ela encontrou essa atenção masculina que ela nunca teve no pai, né, em namoros precoces, em namoros totalmente fora do padrão bíblico. E ela acabou viciada em droga, e o pai, no leito de morte, reconheceu que ele destruiu a vida da filha com as críticas que ele fazia, por exigir, ela exigir demais dela. Então, é uma história assim, para todo pai, de deixar o sujeito arrepiado, né? De que forma nós estamos lidando com isso, né? E não só pais, eu sei que a maioria aqui não é pai, mas talvez você passe por isso, de repente, com seu pai em casa, e você pode agora ter uma conversa com ele, né? Apresentar suas razões, dizer, ó, enfim. Mas isso se espalha para diversas áreas, tá? Não só pais e filhos. Então, o espírito crítico, ele é destrutivo, ele destrói a própria pessoa, que ela nunca está satisfeita, ela sempre está criticando, e destrói a pessoa, e destrói quem está perto. Quem está perto também vai sendo minado, vai sendo solapado, né? O marido que está lá sempre reclama da comida da mulher, a mulher não gosta de cozinhar mais. O marido que... o amigo que, sabe, é seu amigo, mas você nunca está, parece que você nunca está à altura dele, é sempre um certo desprezo com você para poder lhe aceitar, você fazer parte daquele grupo no qual aparentemente você não caberia. E aí, exatamente, Fanny, críticas sem fundamento, né? Sempre você é desprezado, ridicularizado, e às vezes a pessoa acaba aceitando aquela situação ali para pertencer, né? Para fazer parte da patota, enfim, e desprezando as pessoas que realmente a apreciam, os pais, outros amigos que ela poderia ter, enfim. Considerações finais para a gente fechar a respeito desse tema. Lembre das unhas roídas. Se você se entregar a esse espírito crítico, como talvez seja o que você tenha feito até aqui na sua vida, nunca pensado a respeito disso, mas simplesmente vive julgando, primeiro sabe que você não está sozinho. Isso é algo extremamente comum. É um pecado não tocado, é um pecado não avaliado pela maioria dos crentes. É algo automático. É como roer unha. Você está ali roendo o tempo todo, você está julgando todo mundo, você está botando defeito em tudo. Tá? E você está gastando o seu tempo todo fazendo isso. Então, passe o esmalte amargo do autoexame nas suas unhas para ver se você está roendo a reputação alheia a todo tempo sem se dar conta.
Comece a viver de forma consciente em relação a esse aspecto da sua vida. Como é que eu tenho agido? A que tipo de crítica eu tenho me dedicado? A que tipo de crítica eu tenho me dedicado? O que é que eu tenho feito do meu tempo? Passe esse esmalte amargo, se examine. No meio da oração, peça que Deus prescrute o seu coração, porque talvez seja algo claro, mas às vezes o pecado é extremamente enganoso e nós não queremos reconhecer. Não, eu não sou tão crítico assim, as pessoas é que têm problema. Então, é necessário autoexame, Por via das dúvidas, há um caminho também. Pergunte a alguém, não aquela pessoa com quem você encontra eventualmente na igreja e que olha para você e diz, nossa, que crente, que menino crente, que menina crente. Pergunte a alguém próximo de você, a um amigo próximo. Pergunte a um parente, alguém que vive com você, qual é a sua postura, como é que ela lhe enxerga. Um espírito crítico é um traço do seu caráter ou não? É isso que você precisa descobrir. Você cultiva essa arte de deixar os outros para baixo? Isso era um grupo que tinha no Orkut, final do Orkut, que era assim, é muito engraçado. Na época era muito engraçado, né? Acho que vocês não vão rir. Tinha vários grupos, né? Um deles era a arte de deixar você para baixo. E a descrição do grupo era: nem peça para entrar que a gente não aceita gente feia. Então é essa arte que muitos de nós cultivamos, né? A arte de colocar os outros para baixo, achando que com isso nós vamos mudar a nossa posição, vamos ser melhores. Então entenda também que a libertação dessa mania não é instantânea. Ah, mas eu sou crente, Cristo me salvou. Como é que eu ainda estou convivendo com essa mazela? Talvez você conviva pro resto da sua vida. A mudança não vai ser instantânea. Não vai ser porque você ouviu essa aula. Se você não fizer nada a respeito, se você não usar os meios de graça, se você não buscar em Deus a solução, não vai mudar nada. Não é num estalar de dedos, porque é uma mania. Ninguém para de roer unha assim. Já tentou, o Jonatas, o meu filho mais velho, chupava dedo. Pense num tormento que foi fazer esse menino parar de chupar dedo. Era uma mania. Não tinha jeito de tirar. Roer unha também. É uma mania, você não vai. Hoje eu não vou roer unha. Quando você pensar que não, você já está com a mão na boca, o dedo todo envilhado e o corinho rasgado. Então, não é uma libertação instantânea, é um processo, porque se trata de santificação. Essa é uma área da nossa vida que precisa ser santificada. Nós precisamos ser moldados à imagem de Cristo nos nossos julgamentos. Será que Cristo viveu assim aqui na Terra? Julgando, olhando a roupa do povo, olhando a decoração, olhando se a pessoa come carne, olhando se a pessoa comemora assa milho no São João. Precisamos ser moldados à imagem de Cristo. E esse é um processo de santificação. Então não é instantâneo, mas é algo que precisa começar, algo que precisa ser iniciado. Tá? Porque se não for iniciado, também vai ficar do mesmo jeito. Então, o fato de não ser instantâneo não quer dizer que não tenha nada para você fazer. É algo que precisa ser iniciado hoje. Tá? Redirecione o seu tempo, a sua energia, para tratar dos seus próprios problemas, pecados, fraquezas, omissões. Eu me vejo assim, muitas vezes, né? Acompanhando o noticiário político e vendo os problemas, as fraquezas do presidente, as fraquezas do governador. Eu digo, rapaz, esses não vão fazer nada e tal. E as minhas próprias fraquezas, e as minhas próprias omissões, e as coisas pequenas em que eu falho e sou fraco na minha liderança.
Juninho mandou um texto interessante sobre isso. Eu não estou procurando corrigir, porque eu estou procurando corrigir os erros do presidente, não posso fazer nada por ele. Nem se eu escrever o dia todinho no meu Facebook, ele não vai ler. Mas eu quero corrigir, eu tenho uma solução para os problemas dele. Então, eu não estou cuidando das minhas fraquezas. E no último dia, Deus não vai dizer, olha, me diga aí como está a vida do presidente, como foi a vida do governador. Não vai. Como foi a sua vida, como foi a sua liderança na sua casa, como foi a sua liderança, onde eu lhe coloquei como líder. Você foi omisso, você confiou em mim, você agiu da forma certa. E os seus deslizes, e os seus pecados, e os seus problemas, e todo o tempo que eu lhe dei para você pensar a respeito dessas coisas, e a palavra que eu lhe dei para você, para mudar a sua vida nessa área. Não, eu estava preocupado com o presidente. Eu queria mudar a vida do presidente. Eu queria mudar a vida do meu vizinho. Eu queria mudar a vida daquele sujeito lá, da minha sala da EBD, aquele irmão da igreja. Ele é muito, muito fraco. Sabe? Então, Deus, lembre, Romanos 14, Deus vai pedir contas de cada um de nós, vai pedir contas a nós de cada uma das nossas, vai pedir a nós contas das nossas vidas, da nossa própria vida, não da do outro. Tá? Lide com o fato de que há gostos, preferências, opiniões e modos de vida muito diferentes dos seus. E está tudo bem com isso. Para algumas pessoas, eu sei que isso é mais tranquilo. Elas até gostam de ver coisas diferentes, gente que pensa diferente, acha engraçado, acha curioso, quer ter essas pessoas por perto. Mas para outros isso é muito complicado, né? Pessoa que tem um gosto diferente, não me dou com essa pessoa, ou pensa tal coisa, não, também não quero por perto. E aí vai. Então, há várias coisas, uma centena de coisas, uma miríade de coisas que Deus deixou a nossa consciência individual escolher. Respeite a liberdade do outro, ame o fato de que Deus não só deu liberdade para você, deu para o outro também escolher e deu responsabilidade para ele, para viver a vida dele, sabendo que todos prestarão contas a Deus do que fizeram, quer seja coisa boa, quer seja má, tá? Então, ame a liberdade do próximo, respeite, lide com o fato de que as pessoas são diferentes. Tem aquela música lá, que bom seria viver se todos fossem no mundo iguais a você. Seria terrível, né? Todo mundo do mesmo jeito, né? Com os mesmos defeitos, com a mesma qualidade, mas com o mesmo defeito, com o mesmo gosto, todo mundo igual. Então seria terrível viver assim. É claro que eu entendo o que a música está dizendo, né? A pessoa é tão incrível que queria que todos fossem iguais a ela, mas estou olhando por um outro lado. Então, é bom aprendermos a lidar com isso. Isso faz parte do modo como Deus nos criou. Deus criou diversidade. Deus não criou monotonia. Deus nos criou com uma série de interesses diferentes, com uma série de qualidades, habilidades e etc e tal. Por aí vai. Então, quanto às suas preferências, ideias, intenções, aquilo que não é matéria fundamental de fé, é algo que você pensa ser certo, é algo que você gosta de fazer, é o seu hobby, é a sua forma de administrar determinada coisa. Por exemplo, um casal vai ter uma conta conjunta ou cada um vai ter uma conta e eles depois resolvem, um paga umas contas, outro paga outras. Que diferença isso faz? Contanto que a liderança do lar não seja afetada, sabendo que, em última instância, o homem é responsável por ser o mantenedor da casa, ele vai prestar contas a Deus de toda essa administração. Mas se ele delegou, olha, vai resolver aqui, fica mais fácil, não faz diferença nenhuma. Se os seus filhos, enfim, vão estudar em casa ou vão para a escola, se você escolheu tal curso,
tal área ou outra. Isso é um problema seu, né? Deus lhe deu essa liberdade, Deus lhe deu habilidades, vontades. Então, faça suas escolhas, como diz Eclesiastes. Faça suas escolhas, sabendo que todos comparecerão perante Deus. E Deus faz um julgamento que nenhum homem é capaz de fazer. Porque Deus, em todas as escolhas que nós fazemos, há pecado envolvido. Há más intenções, há o nosso orgulho. Escolhemos as coisas não porque são boas e certas e deveriam ser assim. Porque às vezes nós queremos aparecer, porque às vezes achamos que aquilo vai nos dar mais prestígio, porque nós queremos mostrar para alguém tal coisa, porque nós queremos nos retribuir ou nos vingar, digamos assim, de alguém. Deus vê todas essas coisas que nenhum homem é capaz de ver. Então, escolha, tenha suas ideias, tenha suas preferências, intenções naquilo que não que Deus lhe dá liberdade para escolher. Esteja inteiramente convicto em sua mente, como Paulo disse. Mas saiba que Deus vai pedir contas. Você vai responder diante dele. Não é diante de mim, não é diante de ninguém. Isso é libertador. E é uma tremenda responsabilidade, né, para cada um de nós. Então, esteja preparado para prestar contas diante de Deus por todas essas coisas. Tá? Por fim, procure evitar julgar pela aparência, porque é um juízo temerário. Procure abster-se de julgar muita coisa que você não é chamado a julgar, a opinar sobre coisas que você não é chamado a opinar, decidir coisas que não está em seu poder decidir. E sempre procure julgar com os melhores propósitos. Quais são os melhores propósitos? Julgar segundo a lei de Deus. Julgar amando a Deus, ou seja, que o seu julgamento seja para a glória de Deus. Esse julgamento glorifica a Deus. É necessário que eu faça. Deus vai ser glorificado com isso? Sim. Então eu preciso julgar. Esse julgamento trará o bem do meu próximo. Eu estou interferindo numa área legítima. É meu dever fazer aquilo. É meu dever para com o próximo dizer que ele tem que comer carne, dizer que ele não pode comer milho no São João, dizer que a conta dele tem que ser conjunta, dizer que aquela roupa é brega. Não é. Então, tudo que for para você estar só, ou você é um pequeno ditador, extremamente preocupado com a liberdade alheia. E se lhe fosse dado o poder que, por exemplo, o ministro do STF tem, um governador tem, você faria coisas muito incríveis com esse poder que lhe é dado, por causa dessa nossa mania de restringir a liberdade alheia, de se meter na vida dos outros. Nós não sabemos lidar com a liberdade que Deus deu para nós e para o próximo. Então, por fim, não se julgue capaz de vencer sozinho essa mania. É muito mais grave do que roer unhas. Há vários métodos para parar de roer unha, mas só Deus pode livrar você e a mim da mania de julgar os outros, de julgar o nosso próximo, de viver pensando na vida alheia e sentenciando, desprezando e, por fim, como a gente vai ver no capítulo 19, falando e ferindo e magoando as pessoas com a nossa língua, mostrando aquilo que está lá no nosso coração. Só Deus pode nos julgar, ou, desculpe, sim, nos julgar também, mas só Deus pode nos livrar desse julgamento, desse tipo de julgamento que nós não somos chamados a fazer, tá? Dessa nossa mania, essa obsessão que nós temos por julgar. Então, devemos pedir a Ele que nos sonde. Luiz Henrique colocou aqui, sonda, ó Deus, o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração muito apropriada. Luiz Henrique, obrigado. Por fim, enfim, era isso que eu tinha para dizer. E agora eu deixo para os irmãos, tem alguns comentários aqui. Augusto, se prepare aí.
Graciane colocou aqui, nós não nos suportaríamos sendo todos iguais. Verdade, as diferenças nos unem. Perfeito. Deus tinha compaixão de mim, de nós. Verdade, Filemão. Eu me identifiquei muito, como eu falei para vocês, com esse tema. Não precisei nem perguntar para a Eva, nem para os meninos, porque tenho clareza do meu espírito crítico e de como isso me faz mal e muitas vezes faz mal para aqueles que estão à minha volta. E isso, como eu disse, também vai desaguar na fofoca, né? Isso talvez não agora, mas não sei se vocês já viram, eu até que me chamou a atenção para esse ponto. Muita gente que durante a maior parte da vida sempre foi muito contida em relação às críticas, mas que ao chegar na velhice já caindo o pudor, né, de certas coisas, a pessoa chega naquela idade que diz, não devo mais nada a ninguém, não tenho mais nada a perder, e a pessoa começa a se mostrar maledicente, começa a ser uma pessoa com a língua ferina. O fato é que ela viveu, provavelmente, uma vida de julgamento. Viveu julgando as pessoas e aí tinha todos aqueles escrúpulos, né? Não falava, guardava, mas estava lá, no coração. E aí chega um determinado momento que ela resolve que não precisa mais guardar e começa a botar para fora, né? Então Deus tem compaixão de nós nesse ponto. Fanny disse, Jesus era santo, comia com pecadores, mas não pecava com eles ou por causa deles. Perfeito. E nem sendo filho de Deus, sendo sem pecado, se aproximou dos pecadores da forma como nós costumamos nos aproximar, né? De forma arrogante, de forma santarrona, né? Porque prostitutas, beberrões, etc., como nós somos melhores que eles, né? Pronto, Júnior, eu encerro aqui, passo a palavra para você, até pelo horário, deixa eu ver aqui como é. Vou tirar aqui minha visualização, tá? Não sei se sumiu. Sumiu sim. Pronto. Bom, professor Márcio, mais uma vez, Deus lhe abençoe pela exposição da lição. Como alguns irmãos comentaram, né, é um tema super importante que, por vezes, nós não damos atenção. E como temos sempre estudado e temos dito, né, aquilo que temos conversado com os irmãos, sendo o objeto do nosso estudo, é algo que está preso no nosso coração, no nosso dia a dia, assim como o professor Márcio, ele fez o comentário, né, deu o seu testemunho de que se identificou bastante com esse capítulo. Eu já estendei também aos irmãos que tem sido muito proveitoso, não para vanglória de forma nenhuma, isso não pode acontecer, mas para que a gente se humilhe diante de Deus, porque o que nós estamos estudando somos nós, né? O nosso dia a dia. Então, cada um desses capítulos, um ou outro irmão vai se identificar mais. Eu conversava com Débora ontem, falando a respeito daquele capítulo que nós estudamos sobre irritação, né? Impaciência e irritação. Esse talvez seja, dos que nós estudamos até agora, o que eu mais me identifico. E peço a Deus constantemente para que me livre, né, desse mal. É algo que a gente precisa identificar no nosso dia a dia, não pode ficar na teoria. Então, como o Márcio colocou no final nas considerações, né, não é porque a gente não vai conseguir removê-lo imediatamente que a gente deva conviver com isso a todo tempo. Não, a gente tem que tomar iniciativa, e a primeira iniciativa sempre é buscando socorro a Deus, confessando os nossos pecados e suplicando a Deus que nos ajude. Eu só queria considerar duas coisas aqui, né, depois disso que eu falei, dois comentários que eu achei muito importantes aqui. Um foi do presbítero Kleber, ele colocou, por vezes desejamos ser mais justos do que o Senhor Jesus, e também muito menos misericordiosos do que ele, né? Ou seja, a gente se coloca no lugar de Deus, né? Aquela velha figura que nós estamos no centro,
nós somos o centro, nós somos o dono, o legislador, o tirano, né? Não só da nossa família, mas da sociedade que nos cerca. Ou seja, a gente julga não somente o nosso próximo, que está próximo, mas até mesmo aquele que está distante, né? Como foi citado na lição de hoje. E outra citação aqui que também gostaria de considerar, né, que Fanny colocou, né, críticas sem fundamento causam rancor e ira. Para vocês perceberem que cada pecado está associado a outro, e um pode potencializar o outro. Então, naquele exemplo que Márcio deu, né, o autor cita um exemplo, falando da família, Márcio também trouxe outro exemplo. Então, pessoas que recebem muita crítica e elas alimentarem a resignação, não, a irritabilidade, a arrogância dentro de si, né? Começarem a plantar essas ervas, isso tende a se transformar e a potencializar a ira e, enfim, né? O caminho nunca é bom. O caminho nunca é bom. Sempre é um caminho de morte, tá bom? Então, eu abro a palavra também para os irmãos, né? Estou vendo aí presbítero Kleber, presbítero Fortunato, com seu chapéu muito elegante. Se meus irmãos quiserem ter algum comentário sobre o assunto de hoje, presbítero Fortunato, com a palavra. Serei breve. Eu sei. A crítica, ela é algo que, por natureza, devia ser algo aceitável. Né? O problema é que a nossa natureza caída, ela nos leva a usar a crítica como algo ruim. Esse é um ponto. Dentro desse contexto, eu queria dizer o seguinte, que um outro lado importante, que é o de quem é criticado. A gente viu a lição todinha sobre a perspectiva de quem critica. Mas quem é alvo da crítica? Isso é um lado importante e que ele é fundamental para o espírito cristão. Nós somos tanto críticos como criticados. E esse lado é fundamental. Sabe, professor Márcio, meu irmão, é fundamental a gente saber ouvir a crítica, porque exige da gente misericórdia e graça. A gente precisa ser misericordioso, reconhecendo que o nosso crítico é um pecador, que ele pode cometer erros, mas ele pode cometer muitos acertos. Quando você exorta alguém sobre uma perspectiva doutrinária ou sobre algum aspecto ético, sobre um aspecto de boas maneiras ou qualquer coisa dessa natureza, é necessário que o outro lado esteja aberto, com o espírito disposto à exortação, à crítica, à orientação. Eu entendi perfeitamente, nós entendemos perfeitamente qual foi o foco da lição, mas não é preciso também levantar esse outro lado, né, de que nós cristãos precisamos ter o espírito aberto para a crítica. Né? Esse negócio de crítica construtiva não existe. Crítica é crítica. Ela avalia o que é segundo a sua visão, cosmovisão, o que é certo e errado, os seus valores, o que é certo e errado, e você, ou dos seus gostos, como você falou muito bem na aula, muito bom. Né? Mas é isso, o que eu queria deixar era só isso aí, que nós, como alvos da crítica, crentes, tementes a Deus, precisamos também ter uma postura de misericórdia e de graça. Obrigado. Pode comentar. Obrigado, presbítero, pelo acréscimo. Isso enriquece a lição. Normalmente é difícil, né? Normalmente é difícil justamente por esse nosso apego aos nossos gostos, ao nosso jeito de fazer as coisas. A gente não quer ninguém de fora, a gente quer criticar os outros, mas quando a crítica vem de lá para cá, a gente se encolhe, né? Mas é importante ter amigos para... Amigos moldam, né? Os amigos se afiam como ferro, né? Eles se afiam um ao outro, né? Então, nas amizades, a gente vai
amizades verdadeiras, a amizade reina ali, e a gente vai aprendendo com o outro sobre tudo, sobre modos, sobre coisas pequenas que o nosso amigo, alguém que nos ama vê, e vai e fala para a gente. E, sem dúvida, isso é muito importante, muito bom, saudável. É um método que Deus usa. Obrigado. Kleber, queria falar? Kleber, quer. Só queria complementar uma coisa mesmo. Realmente a lição foi muito boa, Márcio. E realmente chama a gente para avaliar essa questão. Geralmente, quem é muito exigido tem a tendência de também exigir muito dos outros, né? E isso mostra, na crítica, mostra sempre o quê? Quando você critica em relação a um padrão. O problema é esse, é que a gente faz a crítica sempre em relação ao nosso padrão. A gente tinha que fazer a crítica em relação a um padrão santo, que é da palavra, mas a nosso pecado nos faz sempre estar olhando para o nosso padrão, e não para o padrão de Deus, né? Isso é deplorável, porque a gente peca sobremaneira quando faz isso. É automático, como você disse, é feito unha, e realmente a gente tem que estar buscando de Deus a correção o tempo todo para isso. E Deus é muito misericordioso mesmo, só sendo eterno em misericórdia para nos suportar, porque a gente se arvorar a fazer crítica segundo o nosso padrão o tempo todo é um absurdo, né? A outra coisa é a questão das diferenças. As diferenças são importantíssimas, né? Porque é interessante que Deus fez o homem das diferenças de toda a sua criação. Por exemplo, ele tomou do pó da terra. O pó da terra tem centenas de elementos químicos e ele juntou aqueles materiais inertes diversos, cada um com uma característica. Um pode ser veneno, se for muito, outro pode ser remédio, e juntou tudo, e dessa massa sem forma ele criou o homem. Assim também eu acho que fica a nossa experiência em relação à criação, a gente aprender a apreciar a diversidade. E em relação às pessoas também. As pessoas são um reflexo do que Deus criou. É uma diversidade. DNA, só agora, né, do século XX para cá, do final, que o homem começou a descobrir as diferenças que estão lá no DNA. Imensas, inúmeras. Não descobriram tudo do DNA, mas conseguiram fazer um mapa, mas ninguém entende ainda tudo dali. E veja como o Senhor combinou aquelas bilhões de informações diferentes e fez cada um de nós personalidades. E cada um diferente do outro. Porque Ele quis que fosse assim. E ainda lançou um desafio para a gente, fazer parte da igreja. Todo mundo diferente em um corpo só. A semelhança dele. Pai, Filho e Espírito diferentes em um só. Quer dizer, é só desafio que a gente tem nessa vida, e quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai vendo isso. Alô? E que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa, para a gente ficar olhando para o nosso alvo. Viu? Tô indo, viu? É isso que eu tinha para dizer, irmãos. Gabriel. Obrigado a lição, Márcio. Muito boa. Presbítero Kleber, aproveitando que o senhor está com áudio, faça a oração encerrando, por gentileza. Tá ok. Senhor, te agradecemos por esse momento que passamos aqui, numa época e num momento tão doloroso, tão sofrido, tão sensível para a tua igreja. E nós te agradecemos porque podemos nos reunir ainda à distância e aprender da tua palavra. Porque nessas diferenças e nessa distância, contemplando essas diferenças, nós vemos a nossa unidade no Senhor. Te louvamos por Jesus, que nos fez um só, para que pudéssemos glorificar o teu nome. Perdoa as nossas faltas, o nosso espírito sempre crítico, pecador. Dá-nos misericórdia, graça. Nos assiste, Senhor, porque somos pó e sem o teu Santo Espírito nada podemos fazer de bom. Dá-nos o restante do dia em paz, abençoa a tua igreja,
consola os enfermos, aqueles enlutados e restaura os enfermos, pois nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, então, encerrada a lição de hoje. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos novamente estudando. Agradeço a participação de todos e continuemos orando por aqueles que se encontram enfermos, em especial o diácono Estênio, da Igreja Presbiteriana Aliança, o nosso irmão Cledson Pinto, que ainda está internado, a nossa irmã Thelma Cordeiro, também está se recuperando em casa, e aqueles que têm sido citados, né, nas devocionais, né, pelo pastor Alan. Que a gente possa utilizar esse tempo de hoje, o tempo do dia do Senhor, para colocar as nossas petições diante de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom domingo. Bom domingo a todos.